Hoje em dia é uma super heroína, na verdade, né? Porque a gente faz de tudo um pouco. A gente trabalha, estuda, cuida dos filhos, da casa, organiza, administra, ajuda o restante da família. Então é uma super heroína. Minha mãe, que a mãe sempre me disse que ela tinha um sonho desde quando ela era menina de ter uma filha menina. E o nome ela já havia escolhido até antes de se casar, meu pai nem sabia. Né? E quando eu nasci, eu sou a primeira filha, a filha mais velha. Então ela falou que queria que chamasse Patrícia. Então eu vejo assim, todo o carinho que ela depositou em mim, toda a confiança. Então mesmo ela sempre cuidando demais, né? Isso pode, porque era a única filha, então nada podia, né? Só os meninos podiam. Né? E aí assim, cuidava demais, aquela coisa, protegia demais, mas assim, mas era muito carinho, muito amor. E aí eu tinha muito respeito por isso também. Então assim, para não decepcioná-la, não magoá-la, eu fazia tudo para agradar. E aí acho que foi essa troca de carinho, de respeito, de olhar mesmo, de valorizar enquanto ela ia trabalhar, falava, poxa, minha mãe tá indo buscar para nós, né? Tá me dando a possibilidade de ser ou de fazer alguma coisa. Então através dela, né, que foi onde começou a minha história, dela e do meu pai. Meu pai também é uma pessoa muito especial, que é um pai que nunca me disse não. Então sempre que eu queria alguma coisa, às vezes não tinha condição. Ah, mas você quer? Então vai lá, faz a sua parte. Sempre tinha os combinados, pai, eu vou fazer isso. E essa é a parte do pai. Tranquilo, pode ir. E você sabia que não ia dar, mas não, você vai. Então isso me encorajou muito, né, a buscar. Porque, poxa, dentro do ambiente dele, da simplicidade do meu pai, que meu pai não estudou muito. A minha mãe foi um pouquinho mais além, tem um curso técnico, meu pai não. Mas dentro da simplicidade deles, eles possibilitaram a mim outras condições. Então assim, eu vi a alegria dos meus pais quando me formei professora, no ensino médio. Eu vi a alegria maior quando eu me tornei pedagoga. E foi continuando quando eu me formei psicopedagoga. Então assim, foram degraus que a gente foi vencendo e toda a família veio junto. Então assim, todo mundo curtia, todo mundo era uma vitória familiar. Então a gente curte cada momento. E isso vem vindo. Então assim, agora eu sendo a tia, né, então os sobrinhos vêm perguntar como que foi, como que funciona, os meus filhos. E é isso, então a gente está aqui, né, para passar nossas experiências. Falar fácil não foi, muitas vezes tinha que ir para a faculdade a pé, chegava, ia a pé, voltava a pé, chegava em casa, às vezes não tinha o que comer. Minha mãe estava trabalhando, minha mãe trabalhava à noite, enfermeira. E aí se quisesse comer tinha que fazer. Mas eu falo, a gente não morreu? Não, né, a gente está aqui. Então hoje essa correria minha do dia a dia, de vir fazer, tomar conta de uma casa, fazer uma comida, faço com o maior prazer. Assim, adoro uma cozinha, adoro trabalhar fora, adoro sair para dançar. Então eu gosto de fazer tudo um pouco, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Tenho o maior orgulho porque através dos meus estudos, que não foram todas as minhas amigas que conseguiram, então a gente persistiu muito, tive oportunidade de trabalhar, tenho, né, que eu trabalho na área, graças aos meus pais, que me deram muita força e sempre me incentivaram a estudar. E então esse foi o primeiro degrau, assim, o magistério, depois a pedagogia e depois a pós-graduação, tudo na área da educação. Eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Então eu e meu marido nós damos aula, a gente se divide nas tarefas. Geralmente de segunda a quarta nós estamos juntos para dividir, de quinta e sexta geralmente ele trabalha fora, então ele viaja. E aí então a nossa rotina é acordar às 6 da manhã, organizar um café da manhã, as crianças, aí já ir para a escola, então eles vão com meu marido. Aí geralmente ou eu vou trabalhar de manhã ou eu vou para academia. Quando eu vou para academia e volta, mercado, tudo que tem que ser feito do dia a dia da rotina. Aí depois eu vou trabalhar à tarde, antes passo na escola, pego as crianças, aí deixo na minha mãe ou na minha sogra. Aí depois vou trabalhar 1h da tarde, saio às 6 horas, aí depois das 6 geralmente eu pego as crianças. Aí tem balé, sapateado, natação, aí a gente acompanha, chega em casa por volta das 8h30 da noite. Aí você vai fazer uma janta, né, vai contar uma história, vamos conversar um pouquinho, a gente vai dormir, depois do dia seguinte começa tudo novamente. E essa rotina semanal, né, de segunda a sexta e sábado também a gente corre com as crianças que também tem atividade. Se eu tivesse mais tempo, não que eu não faça, né, a gente tenta fazer tudo, né, mas algo que eu tive que parar por conta da correria, no balé da minha filha tem um grupo de dança e tem uma sala de mães. Então tem a turma dos pequenos, né, das crianças, e eu tive que parar com essa turma de mães por conta da correria mesmo, abrir mão para estar um pouquinho em casa, porque senão são todos os dias tem atividade. Mas foi uma atividade que eu fiz durante 2 anos, acompanhando os meus filhos, né, minha filha em especial, que foi muito legal.
muito importante estar dançando junto, me descobrir de uma outra maneira. A gente se realizou assim enquanto mulher, enquanto pessoa, porque você encontra mulheres iguais a você, que trabalham o dia todo, então tem de tudo um pouco. Tem professora, tem advogada, tem dona de casa, aí a gente se diverte, faz a terapia, dá risada, dança, então era uma farra. Então disso eu sinto falta ainda um pouquinho, mas eu pretendo voltar. A gente sempre quis esse espaço, a gente procurou, e é algo que a gente se sente realizada. Eu acho que muitas mulheres das quais eu convivo, a gente tem muito prazer em estar nesse dia a dia corrido, mas nessa liberdade, nesse direito de ir e vir, porque hoje a gente decide o que a gente quer. Embora você seja casada, você tem autonomia para escolher, ou eu quero isso ou não quero aquilo, né? Então isso foi uma conquista pessoal nossa. E não é fácil, mas é algo muito prazeroso. Então, porque professora, eu vou contar até uma história que é assim, era pequena e a gente ficava em casa no período da tarde, passava a sessão da tarde, aí tinha sempre os mesmos filmes que passavam, né? Aí tinha O Mestre com Carinho, aquele filme pra mim era encantador, que era um filme assim, divisor de águas, uma pessoa que era um diretor que transformava toda uma comunidade, quer dizer, ele não só mexia com a sala, com a escola dele, mexia com toda uma comunidade, então eu achava aquilo no máximo. E aí a questão da sala de aula, você está na sala de aula, então eu consigo modificar os meus alunos, os meus pais, então eu tento plantar a minha sementinha ali e fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. É um fator positivo para a mulher quando ela se cuida, né? Ela tem uma autoestima, ela se gosta, então ela vai para uma academia, ela cuida do cabelo, cuida das unhas. Difícil você conciliar tudo isso, né? Mas faz parte, eu acho que é super importante. Hoje fala-se muito do tipo de cabelos, né? Do black, do liso, isso aqui. Eu sempre optei por ter cabelo escovado, liso, é meu estilo. E nunca tive preconceitos com relação a isso. Pelo menos nada que tenha me atingido ou que tenha me dado, num dado momento, assim, você não pode ser isso ou não pode ser aquilo. Acho que a gente pode ser o que quer, desde que a gente tenha firmeza e encara tudo de frente. Então não tenho nenhuma história assim que possa me falar, você não pode isso ou não pode aquilo por ter isso ou não ter aquilo. E eu tenho uma filha mulher e eu sempre falo pra ela que ela pode ser o que ela quiser, depende dela. Dela correr atrás, dela estudar, dela ter vontade de conquistar o espaço. Ainda, mas assim, tudo é questão de postura também, né? A gente enfrentar, aceitar algumas coisas ou não ficar tão incomodada com algumas outras coisas e levar a vida em frente e conquistando o nosso espaço. Eu sou de uma família onde tem 3 irmãos homens, né? São 3 homens na família, mais o meu pai, eu sou a única mulher. Sempre fui cuidada e educada com muito assim, respeito, nunca teve diferença. Tinha o cuidado de ser a única mulher, aquela coisa de ser a princesinha, isso pode, isso não pode, mas a gente vai mostrando no dia a dia que a gente pode, que a gente é capaz de fazer de tudo um pouco. Na época da minha avó, que eu me lembro assim que eu era muito pequena, e da época da minha avó, da minha mãe pra mim, na minha avó que acontecia muito. Daquela coisa da mulher servir, colocar o prato na mesa, ela não podia ter voz ativa, ela tinha sempre que ficar esperando o que o marido queria. E aquilo me revoltava, que eu falava, vó, isso aí não pode. E ela sempre, né, muito serena, né, fica tranquila que é assim. Mas eu tinha pra mim, isso eu não quero pra mim. Aí na época da minha mãe já foi diferente, ela já saiu pra buscar. Embora ela teve muitos desafios, assim, quando ela foi buscar. Porque, naquela época a mulher não deixa filho sozinha em casa, então quando você deixa, você sofre algumas situações difíceis também, que não foi o caso da minha. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar antes de me casar, de me preparar, então de ter escolhas. Então, eu acho que eu sou de uma geração onde é possível, desde que a gente se planeje, se organize, que a gente tem escolhas. E eu acho que da minha filha vai ser mais ainda, né? Então, assim, eu tive a escolha pelo casamento, a escolha pelo meu trabalho, então não foi nada imposto, foi algo que eu escolhi. Então, por isso eu me sinto hoje tão realizada. Não tenho, assim, algo para relatar com relação a isso. Trabalhei em vários lugares, sempre fui muito bem aceita, sempre tive uma postura muito firme e sempre mostrei o meu trabalho. Então, assim, sempre fui quebrando barreiras, né? E eu acho que a questão de ser branco ou negro é uma questão, para mim, que é indiferente. Ser mulher, ser pessoa. Então, a gente vai lá, conquista o nosso espaço e vamos trabalhar. E na escola hoje, na sala da minha filha, só tem ela. Na sala do meu filho,
tem ele mais uma. Três. São poucas crianças dentro de uma sala de aula, né? Embora numa sala de particular você encontre, na da minha filha tem 10 crianças, no meu filho tem 15, né? Mas é uma porcentagem bem pequena, quer dizer, não chega a ser metade da sala. Eu acho que se deve a fatos históricos, né, do que a gente vem buscando, né, assim, e na verdade a gente vem conquistando o espaço, não só através do esporte, mas através da educação também, porque muitas pessoas relacionam que o negro só pode ter isso ou aquilo por conta do esporte. Não é, a gente vem provando ao contrário, né, que a gente estudando, trabalhando, a gente consegue sim ter um espaço, né, e eu falo sempre para os meus filhos, vocês terão escolhas na vida e vocês vão poder ser o que vocês quiserem através do estudo. Então, estudem. Embora algumas pessoas falem, é alto, tem aptidão para isso ou para aquilo, mas eles já sabem qual é a resposta. Primeiro a gente tem que estudar. E o que vem depois vai ser depois. Mas a prioridade aqui em casa, todos sabem que é o estudo. E a gente leva a questão da escola, de investir como investimento mesmo, né? De algo que a gente está investindo, que se eles tiverem vontade, né, a gente sabe que a gente não tem garantias de nada, assim, você investe, mas a gente não sabe o que vai dar, né? Pode ser que dê ótimas, pode ser que então a escolha vai ser deles. A indicação do prêmio, na verdade, foi até uma surpresa, assim, porque eu trabalhei na APAE durante 13 anos. Eu era professora, era pedagoga lá, porque a gente trabalha como P2, então eu era pedagoga e trabalhava com educação especial. E aí eu fiquei lá durante muito tempo, desenvolvi um trabalho, a gente fazia muitos projetos, né? E aí a Lígia, que era uma pessoa de lá, que era a superintendente, sempre observando a gente, ela falava assim, mas você tem isso, você tem aquilo, aí ela acabou fazendo todo, né, a documentação e levando atrás e correndo. Então assim, a indicação veio da APAE, que é um antigo trabalho, que hoje eu não estou mais lá, já fazem 3 anos que eu saí da APAE. E aí eu fiquei muito lisonjeada, né, por ser indicada, através de um outro emprego que eu já tive, e foi uma surpresa, então na verdade veio de lá. No início eu fiquei assim um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco receosa, assim, não queria ir, fiquei assim, você acha que tô morrendo de vergonha, super tímida, aí todo mundo incentivando, não, você tem que ir, você tem que ir, aí tem que vencer a timidez, né, a vergonha, e falar, então vamos embora. Mas assim, estando lá, vendo os amigos, as famílias, aí você ouvindo os depoimentos, foi assim, uma grata surpresa, assim, foi um momento assim muito ímpar na minha vida, assim, especial. Eu vi a alegria dos meus filhos, do meu marido, da minha família. Então assim, fez uma grande diferença, assim, foi algo que a gente não esperava e que a gente vem colhendo frutos desde então, né? E assim, e para as crianças é uma referência muito boa. Então foi muito bom e o incentivo deles, assim, mamãe, você tem que ir, você tem que fazer. Então foi muito além do que eu esperava, eu fiquei surpresa, assim, muito surpresa, foi muito bom, foi um dia assim muito especial. Na APAE, assim, a gente sempre, a preocupação dos pais quando colocam os alunos na APAE é assim, quem vai cuidá-los depois que eu vinha falecer? Então um dos maiores aprendizados que a gente tinha, que a gente passava em reuniões de pais, era que a gente dê autonomia para todas as pessoas, independente se são especiais, se são crianças ditas, né, normais. Então eu sempre falo isso para os meus pais em reunião. O grande aprendizado é valorizar o que cada um sabe. Então é importante, a gente busca o ler e escrever, mas tem coisas muito além disso, né? E algo muito além é a gente ser feliz. E ser feliz envolve você respeitar o outro, respeitar o limite do outro. Então isso eu aprendi na APAE como vivência pessoal. Então respeitar e valorizar o que cada um sabe. Então esse é um grande aprendizado que eu levo pro resto da vida. Então é você ver uma situação difícil e não achar que aquilo é o fim do mundo. Que lá é um meio, uma mudança para algo melhor na sua vida. Para a comunidade negra, assim, que a gente tenha mais oportunidades, né? Foi o que eu falei lá no prêmio. Às vezes a gente não consegue mostrar o que a gente é capaz, né? Então aí você tendo oportunidades, você vai quebrando barreiras, até mesmo a barreira da insegurança, do medo, né? Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Né? Então você fica um pouco assim inseguro. E aí as pessoas que estão à sua volta, às vezes te dão um valor maior do que aquilo que você acha que você tem. Então assim, às vezes assim, falta oportunidade, sim, falta investimento em algumas questões, mas às vezes falta um pouco de coragem também da gente enfrentar, seguir em frente e buscar algo melhor. Então assim, eu espero que a comunidade, que vem vindo, que a gente vê que está evoluindo bastante, que a gente hoje tem algumas oportunidades com relação à cultura, ao lazer, à própria educação, a buscar, que a gente consiga
mais lá na frente não ficar dependendo de algumas questões de cotas ou disso ou daquilo, né? Que os direitos sejam iguais para todos e que a gente consiga chegar lá. E é que eu sempre falo, e às vezes eu tenho assim até um certo receio, que a gente investe muito nas crianças, né? E aí eles vão conseguir através do esforço deles. Aí vai chegar lá e conseguiu por causa da cota. A gente escuta muito isso. Isso é muito desagradável, porque assim são situações e situações, né? E igual a gente tinha crianças especiais nas quais eu trabalhei, que a gente fala, tinha crianças que tinham muitas condições financeiras, então assim a deficiência era mínima. E a gente vê crianças que não tem nenhuma deficiência, mas ela não tem estímulo, ela não tem boa alimentação, ela não tem nada, aí ela acaba sendo mais deficiente do que uma criança que realmente nasceu com uma deficiência. Então, assim, tudo depende do ambiente mesmo que a gente vive, da estimulação que a gente tem, do que é oferecido pra gente e o que a gente quer buscar além disso. O que a gente sempre quer e deseja é que as mulheres sejam felizes dentro do espaço que é permitido para elas, ou que elas rompam esse espaço e vão além disso.